Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos duas perguntas aqui que vão de encontro ao mesmo objetivo. O João Pedro coloca assim: considerando que possivelmente a Selic irá diminuir, seria melhor investir no Tesouro Prefixado 22 a uma taxa de 6,25 pensando no curto prazo? E a outra pergunta eu vou mostrar aqui, é da Priscila, que ela coloca o seguinte: seria possível fazer um vídeo explicando essa questão sobre a Selic e o prefixado? Selic e prefixado com taxa de 6,5 não rendem a mesma coisa? O prefixado 22 atualmente está com taxa menor do que a Selic. Não quer dizer que ele rende menos que a Selic? Sim, quer dizer que ele rende menos. Então, tanto para a primeira pergunta quanto para a segunda, a gente tem algumas observações a fazer. A primeira delas é a seguinte: que os investidores institucionais, os grandes bancos, eles estão comprando prefixado com taxas aí de 6,1, 6,2, para prazos um pouco menores e um pouco maiores do que nós temos no prefixado 22. Então eles estão montados para um cenário, realmente estão posicionados num cenário de queda da Selic. Bom, a outra questão é a seguinte: o Tesouro Selic ele tem rendimento linear, né? Ele vai sempre, vai. Já o prefixado tem marcação a mercado. Ou seja, no movimento de queda da Selic, o que acontece com o Tesouro Selic? O Tesouro Selic só passa a render um pouco menos, mas ele não tem a oscilação que acontece nos que tem marcação a mercado. E quando a Selic cai, toda a curva de juros se ajusta no sentido da Selic. Claro, o mercado antecipa muita coisa, então a gente está vendo aí essas quedas intensas no mês de junho que aconteceram, porque o mercado está se antecipando a um cenário futuro, a um cenário projetado lá para o fim do ano, em que a Selic vai estar entre 5,75, 5,5 ou até 5. Então, já está antecipando. Então, grande parte dessa queda já aconteceu, então realmente está mais complicado de entrar. Mas sempre tem assim, ó, eu sempre falei aqui no canal daquela ordem de eventos positivos, né? Ou seja, faz a reforma, volta a ter superávit primário, volta a ganhar o grau de investimento, de bom pagador de investimento, né, das agências internacionais de classificação de risco. Então, até essas três coisas acontecerem, as taxas podem cair, elas podem cair mais relacionadas a esses momentos, né? Muito bem. Então eu fiz aqui uma tabelinha que eu quero mostrar para vocês. Tá aqui, os números parecem um pouco confusos, mas não são. Bom, estimativa de queda na Selic. Isso aqui é a estimativa que eu fiz para a queda para 5,75, que era a previsão do Focus até a semana passada. Aqui uma estimativa eu acho bem realista. Daí eu fiz uma segunda alternativa até o fim do ano de 2020, caindo para 6% apenas. Tudo isso para mostrar para vocês aquela questão, né, do Selic e do Tesouro Prefixado. 6,5, 5,50, tá? Outra possibilidade. E o cenário do Itaú, que o único jeito dele chegar a 5% no final deste ano é se o cupom cortar meio ponto em cada reunião. O que eu acho que não vai acontecer. Ou se já começar a derrubar a taxa em 31 de julho, se a Câmara votar a reforma em plenário até o dia 17 de julho. O que eu também não acho viável, não acho provável. Aí, pessoal, eu coloquei aqui embaixo a média da Selic, a Selic média. Tá, então nós temos duas presunções aqui. Nós temos a presunção desse calendário de corte, desse ciclo de corte, e que ela se mantenha estável por 2020 pelo menos. Já em 2021, o que nós esperaremos? Nós esperaremos uma reaquecida da economia, uma retomada dos empregos, e pode ser que a inflação justifique uma nova subida em 2021. Por isso eu não coloquei o ano de 2021 ainda, porque a gente não tem ainda elementos para prever a inflação de lá. Mas a média para 2020 deu para fazer, ó.
E aqui, ó, 5,88, num cenário em que a Selic seja derrubada a 5,75, a Selic média de agora até o final de 2020, considerando esses dois pressupostos, que são hipotéticos, tá? Eu tenho que enfatizar bem isso, a média vai para 5,88. Se a Selic for derrubada só até 6%, vai até 6,06. Se a Selic for derrubada a 5,5%, vai a 5,71. Se a Selic for derrubada a 5%, vai a 5,25. Mas, e se eu vou montar outra regrinha aqui, derrubando de 1/4 em 1/4 de ponto percentual até 5, tá? Para a gente ver como é que fica essa média. Vai ficar um pouquinho acima de 5,25, nada muito horrível. Muito bem. Então, caindo de 25 pontos base em 25 pontos base até chegar a 5%, chegaria a 5% lá em maio do ano que vem. Isso aqui é uma mera hipótese, um mero exercício teórico. Como é que ficaria a Selic média do período? 5,44. Então vejam, pessoal, que em todos os cenários, só que o ciclo de queda tem que acontecer. Essa é a hipótese, essa é a grande dúvida. Com esse ciclo começando, eu acredito que ele não para em 6%. Eu acho que ele vai para algo mais abaixo disso, 5,75 ou 5,5, ou quem sabe até 5 se a inflação permitir. Aí nós teríamos toda essa gama aqui de taxas abaixo dos valores de taxa que o Tesouro Pré-Fixado 2022 está sendo negociado, que podem dar o lucro na marcação a mercado, um lucro a mais, que você não vai ter no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele não sofre aquelas questões de curva, né? Ele só vai ter uma marcação favorável se ele tiver uma redução na sua demanda, o que a gente vê que não está acontecendo no mercado institucional. A taxa do Tesouro Selic está se mantendo, Selic mais 0,02%. Então esse 0,02%, que é a demanda dele no mercado institucional, não tem mudado. Então, pessoal, para vocês que estavam em dúvida sobre essa questão do pré-fixado, qual é a minha visão? A minha visão é a seguinte: a minha visão é que para a pessoa física é muito desconfortável comprar lá uma taxa menor do que a Selic. Por quê? Porque você está incorrendo numa aposta que investidor institucional faz, né? E nós não temos o poder do capital que o investidor institucional tem. Nós não temos. Então eu acho, assim, psicologicamente muito desconfortável, porque nós dependemos desse evento acontecer, a queda na Selic. Aí a questão é a seguinte: quando a queda da Selic acontecer, o mercado provavelmente já vai ter precificado 90% dessa queda. E aí a gente deixou o bonde passar. Então é bem complicado mesmo fazer esse investimento nesse momento. Embora os números aqui possam ser bem bonitos, assim, porque você tem aí o pré-fixado do 2022 pagando mais de 6% e o 25 pagando 7%, todos esses números são superiores aí a uma Selic média estimada, mas é estimada. Por isso que, para a pessoa física, eu ainda acho mais seguro o Tesouro IPCA 2024. Mas assim, a grande vantagem do pré-fixado é que ele tem marcação a mercado e você pode sair antes. Num cenário positivo, você pode ir ficando até haver algum sinal no mercado de que a Selic poderia voltar a subir, né? A gente não sabe se ela vai cair, para que nível vai cair, que nível que a inflação vai permitir que caia e por quanto tempo a inflação vai permitir que ela fique nesse novo patamar mais baixo. Então são muitas questões, eu acho muito interessantes, acho muito bacana da gente acompanhar isso no mercado e ir vendo. Agora, quem entrou lá no papel, quando eu estava falando, olha, uma taxa acima de 7,5 é boa, quem entrou lá está muito bem, está bem tranquilaço, não está preocupado em nada. Aí pode até, por exemplo, quem fez uma boa compra nesse papel, Tesouro Pré-Fixado 2022, sempre acima de 7,5, lá por fevereiro, março e abril, o que acontece? Se comprar 5%, 10% do que você já tinha antes, você não vai ter grandes problemas, não vai baixar muito a sua taxa média. Então é isso, você compra, sei lá, 6,1 hoje, não vai ter grandes diferenças,
para sua média se você tem 90% dos seus papéis comprados a 7,5. Então isso aí a gente também tem que pensar, né? Mas se você não quer correr o risco de repente, vem a reunião de julho, a Selic não baixa, vem a reunião de setembro, a Selic não baixa, você fica no Tesouro IPCA mais 2024. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.